Bem-vindos ao canal. Hoje vamos mergulhar em uma das perguntas mais polêmicas do cenário político atual. Lula vai mesmo vencer as eleições de 2026? Será que estamos diante de uma projeção sólida baseada em dados reais? Ou tudo não passa de uma ilusão alimentada por narrativas? Fica comigo até o final, porque os argumentos que você vai ouvir aqui podem mudar sua visão completamente. E claro, quero saber a sua opinião nos comentários. Deixe seu like para fortalecer o canal. Então vamos aos pontos centrais. Olá, olha, a economia brasileira está dando uns sinais surpreendentemente positivos. Tão positivos, na verdade, que a análise que a gente vai destrinchar hoje conecta tudo isso a um possível resultado eleitoral lá na frente. Então, vamos entender que sinais são esses e como eles se ligam. E já começamos assim, com uma previsão de peso. A análise que serve de base para a nossa conversa faz essa conexão direta. Se a economia continuar nesse ritmo, o resultado político seria esse. Isso, claro, já levanta uma pergunta fundamental. Pois é, como é que a situação da economia agora pode, de alguma forma, indicar o resultado de uma eleição que ainda nem chegou? É exatamente essa a pergunta que a gente vai responder. Nos próximos minutos, vamos mergulhar nos dados e entender a lógica por trás dessa projeção, passo a passo. Bom, o ponto de partida para essa previsão tão ousada é um cenário que a análise aponta como bem otimista para a economia. E não se trata de um fato isolado, não. É uma combinação de vários sinais positivos que juntos acabam pintando um quadro bem favorável. Certo? Mas que sinais são esses, afinal? O que é que está sustentando todo esse otimismo? É isso que a gente vai ver em detalhe agora, olhando para os principais indicadores que formam a espinha dorsal dessa análise. Ok, agora a gente entra no coração da questão. São 5 indicadores principais que, segundo a fonte, estão impulsionando essa perspectiva positiva. Vamos ver o impacto de cada um deles. Então a lista é essa: inflação controlada, desemprego em queda, aumento da massa salarial, dólar caindo e o ouro se valorizando. Olha, cada um desses pontos sozinho já seria uma boa notícia, né? Mas o que a análise diz é que o poder real vem de como eles interagem. Agora sim, vamos ver como cada peça desse quebra-cabeça se encaixa. Vamos começar pelo primeiro, que talvez seja a base de tudo: a inflação sob controle. Pensa assim, quando a inflação está dentro da meta, o Banco Central fica mais tranquilo, sabe? Ele ganha espaço para manobrar e tomar outras decisões importantes, como, por exemplo, reduzir a taxa de juros. E isso, claro, dá um gás na economia. Em seguida, o desemprego. E a queda na taxa tem sido bem significativa. Isso não quer dizer apenas que mais pessoas estão trabalhando. É um sinal claro de uma economia aquecida, com empresas contratando, produzindo e investindo mais. E uma coisa leva a outra. Com mais gente empregada e os salários crescendo, chegamos ao aumento da massa salarial. Em bom português, isso significa mais dinheiro disponível no bolso da população. E mais dinheiro circulando é o motor fundamental do consumo e, claro, do crescimento econômico. A queda do dólar também é um indicador poderoso. Um real mais forte geralmente mostra que tem capital estrangeiro entrando no país, ou seja, é um sinal de confiança na nossa economia. E tem um bônus: um dólar mais barato deixa as importações mais em conta, o que ajuda a segurar a inflação. É uma vitória em dose dupla. E aqui a gente chega no pulo do gato dessa análise. Esses sinais não são eventos isolados. Eles se alimentam, criam um efeito em cadeia. É o que se chama de um círculo virtuoso. Vamos entender como essa engrenagem funciona. A lógica é mais ou menos essa, A inflação controlada permite que o Banco Central baixe a taxa de juros. Juros mais baixos significam crédito mais barato para as famílias e para as empresas. Isso, por sua vez, incentiva mais consumo e mais investimento, o que aquece a economia, gera mais empregos e o ciclo se reforça. E a peça central nesse mecanismo todo é a famosa taxa Selic. Ela é a principal ferramenta do Banco Central para, digamos, calibrar a temperatura da economia. Ao baixá-la, o BC efetivamente pisa no acelerador do crescimento. Ok, esse é o cenário de agora. Mas a grande questão é, isso vai continuar? A análise que estamos vendo aqui projeta uma evolução bem clara para os próximos 18 meses. A projeção para o próximo ano e meio é de continuidade desse ciclo. A expectativa é de uma redução contínua da Selic, o que deve manter o crescimento do PIB e fortalecer ainda mais o mercado de trabalho. Essa tabela resume bem o que se espera dos principais indicadores. O PIB deve continuar subindo, puxado pelo consumo e investimento. O desemprego segue em queda e, o mais importante, a inflação deve se manter sob controle, mesmo com a economia aquecida. É a chamada combinação ideal.
Então, qual é o nome que os economistas dão para esse cenário ideal? Pois é, existe um termo específico para descrever esse resultado tão favorável. O termo é pouso suave. A ideia é exatamente essa: conseguir um crescimento forte, duradouro, mas sem superaquecer a economia a ponto da inflação sair de controle. É o equilíbrio perfeito que toda política econômica no mundo inteiro busca alcançar. Mas claro, em economia não existe bola de cristal. Nada é garantido. Embora a análise aponte para um caminho muito positivo, o cenário pode mudar. E isso nos deixa com uma pergunta final: o quão resiliente é este ciclo virtuoso a possíveis choques, sejam eles internos ou externos? É algo para a gente ficar de olho. Se esse vídeo te fez pensar, imagine o que os próximos vão provocar. Aqui no canal, cada conteúdo é feito para abrir olhos, desafiar certezas e trazer análises que você não encontra por aí. Então não esquece de se inscrever, ativar o sininho e mergulhar nos outros vídeos, porque a política não para, e aqui a conversa também não.